Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje nós iremos falar sobre o livro do Gilbert Haig, que é A Arte de Ensinar. Esse é o canal Vida e Teologia, e ou você vive aquilo que você crê, ou você acabará crendo naquilo que você vive. No vídeo de hoje nós iremos tratar apenas do capítulo 1 deste livro, onde fala exatamente do professor, das características, as qualidades, né, e a capacidade que o professor deve ter. E logo na introdução deste livro, o autor ele vai dizer que esse livro ele não se trata do que deva ser ensinado, né? Quais são as matérias que devem ser ensinado, mas ele se trata mais da forma e do método de ensino, né? Justamente como diz o título, trata da arte de ensinar. Embora esse livro ele seja especificamente voltado para o professor, mas ele também tem implicações geral para todas as pessoas, porque como diz o autor, né, uma coisa óbvia que muitas das vezes nós esquecemos, que todos nós somos professores de alguma maneira. Todos nós ensinamos alguma coisa, todos nós ensinamos e aprendemos. Então, seja um pai que educa os seus filhos, seja um pastor, né, ou mesmo um padre que ensina ali para a sua congregação, para a sua igreja, todos nós podemos aplicar os princípios que estão descritos aqui neste livro. E é isso que nós vamos falar. No capítulo 1, que fala especificamente do professor, o autor ele vai falar sobre os requisitos de um bom professor. E antes de nós entrarmos nesses requisitos, nesse capítulo o autor ele vai falar de vários assuntos. E eu selecionei aqueles assuntos, né, que são práticos, né, para a vida do professor ou para a vida daquele que ensina. E uma das coisas que ele vai falar, ele começa dizendo sobre os requisitos de um bom professor. E quais requisitos são esses? O primeiro requisito de um bom professor é conhecer a disciplina, é conhecer bem aquilo que está sendo ensinado. Aquele que ensina, ele deve conhecer bem a matéria, de modo que ensinar é inseparável de aprender. Ou seja, aquele que ensina deve buscar aprender cada vez mais. Então, o primeiro requisito de um bom professor é justamente conhecer, saber aquilo que ele ensina. Né? Como que um professor pode ensinar algo que ele mesmo não conhece? Né, que ele não dedica, que ele não aprofunda, trazendo isso para a nossa vida. Né, como que um pastor pode ensinar a sua igreja algo que nem ele mesmo sabe, que ele mesmo não conhece. Né? Ele chega ali, ele vai trazer um ensinamento, ele vai ler a palavra de Deus, né? E ele começa a falar coisas que ele próprio não estudou, ele próprio não procurou saber. Né? Então, um bom professor, alguém que ensina, deve conhecer primeiro e deve conhecer bem aquilo que está sendo ensinado. Da mesma forma, é um pai com um filho, ou qualquer outra situação. Se você quer ensinar alguma coisa, o primeiro requisito é conhecer e conhecer bem e continuar conhecendo aquilo que você ensina. O segundo requisito de um bom professor é gostar do que você ensina. Né? Esse é ligado com o primeiro. Você deve primeiro conhecer o que você está ensinando e você deve gostar do que está ensinando. Né? Porque como que uma pessoa pode ensinar algo se ela mesma não gosta daquilo? Como que uma pessoa pode passar a vida aprendendo algo de que ela não goste? O aprendizado está ligado também àquilo que nós gostamos. Nós aprendemos naturalmente aquilo que nós gostamos. E o professor que não gosta daquilo que ele ensina, ele se torna um hipócrita. Como que alguém pode ensinar algo, mas a vida dele, ele demonstra, né, que ele não gosta daquilo que está sendo ensinado?
Então, se o próprio professor não gosta, como que ele pode querer que outras pessoas gostem do seu ensino? Né? Então isso é uma hipocrisia. E é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas ensinam coisas de que elas não conhecem e de que elas não gostam. Né? Então é necessário que um bom professor conheça sua matéria, domine sua matéria, que um bom professor continue sempre estudando, aprofundando seus conhecimentos, que ele goste daquilo que ele está fazendo, né? Se você é um pastor, um ministro, que você se aprofunde no estudo da palavra de Deus, que você goste daquilo que você está fazendo, que não seja um fardo, um peso para você. Se você é um pai, uma mãe que está ensinando seus filhos, não ensine com amargura, não ensine de qualquer forma, mas mostre para os seus filhos que você gosta, que você tem prazer, que aquilo é algo real na sua vida e que você não é apenas mais um hipócrita que ensina, né, as coisas para as pessoas, mas você mesmo não faz. É o famoso faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. O autor ele vai dizer que o terceiro requisito de um bom professor é gostar dos seus alunos. Como que um professor pode ensinar se ele não gosta dos seus alunos? E o autor ele vai dizer mais, olha, se você não gosta dos seus alunos, abandone o estudo, abandone o ensino. Né? Você não tem o direito de ensinar se as pessoas que você está ensinando, você não gosta delas. E ligado a esse requisito também está o quarto requisito de conhecer os seus alunos. Então, o bom professor, alguém que ensina, deve procurar conhecer os seus alunos, conhecer as pessoas que estão sendo ensinadas, saber o nome dessas pessoas, saber quais são as suas afeições. Deve-se conhecer as peculiaridades de cada um, as suas dificuldades, as suas virtudes. Aquele que ensina, ele não deve esperar que todos sejam iguais, né, que todos estejam no mesmo patamar, mas ele deve conhecer as dificuldades e as necessidades de cada um dos seus alunos. Então, como que uma pessoa pode ter uma seriedade para ensinar se ele não conhece o nome dos seus alunos? E aqui trazendo, como eu disse, o livro ele é específico para os professores, mas ele também se aplica à nossa vida. Como que um pai pode ensinar um filho se ele não conhece as peculiaridades do seu próprio filho, não conhece as dificuldades do teu filho, não conhece os medos, as dúvidas que ele tem? A característica do bom professor, os requisitos de um bom professor é conhecer bem a disciplina, gostar daquilo que ensina, gostar dos seus alunos, filhos, ovelhas, né? Não importa. Né, seja o médico com o paciente, como que o médico pode tratar bem o paciente sem ter pelo menos um pouco de gosto por aquilo que ele está fazendo, de gosto por aquilo que ele está ensinando, ter um pouco de gosto pela pessoa que está ali. O médico deve gostar dos seus pacientes, né? E o médico deve conhecê-los. Como que o médico trata um paciente que ele não conhece? Né, não sabe o nome, não sabe o que está acontecendo. É por isso que ele tem a ficha, para que ele possa conhecer e acompanhar os seus pacientes. Assim também é todas as áreas. Um pai deve conhecer seu filho para que possa ensiná-lo. Né, um pastor deve conhecer suas ovelhas para que possa ensiná-los. E um professor deve conhecer os seus alunos para que possa ensiná-los da maneira correta. O autor ele vai falar também sobre as funções de um professor, né? E que funções são essas? A primeira função de um professor, o autor vai dizer que é estabelecer uma ponte entre a escola e o mundo. Para que o professor consiga estabelecer essa ponte, é necessário que ele mostre entusiasmo com o seu trabalho. Para que o professor consiga estabelecer essa ponte entre a escola e os seus alunos, é necessário que os alunos vejam nele o desejo vivo de ensinar. Né? Então, qual que é a falha de muitos professores? Né? E aqui eu trato, como o autor trata, que todos nós somos professores em certa medida, todos nós aprendemos e todos nós ensinamos. Qual que muitas das vezes é a falha? A falha é que o professor ele não consegue ligar o aluno ao mundo real. Ele não consegue ligar o que está sendo ensinado com a vida prática da pessoa.
Então você tem uma pessoa que ensina várias coisas, mas não consegue ensinar como essas coisas se aplicam na sua vida prática diária. Então o que acontece? Um aluno que aprende essas coisas, ele perde o interesse, porque ele olha para tudo que aprendeu e ele não vê utilidade para isso. Então a função de um professor é mostrar a utilidade daquilo que está sendo ensinado. Né? Seja um professor numa sala de aula, seja um pastor na igreja, né? Quando ele prega ali a mensagem, quando ele ensina as ovelhas, ele tem que mostrar como que aquela passagem específica vai se aplicar à vida daqueles que estão ouvindo. Como que eles podem praticar aquilo no seu dia a dia. Porque se não conseguir fazer isso, então todo o ensinamento se torna inútil e perdido. Eles entenderam a matéria, mas eles não sabem o que fazer com essa matéria. Assim também é o pai com seu filho. Às vezes ensina várias coisas, mas não consegue mostrar, não consegue conectar a vida daquela criança com o mundo lá fora, com a realidade do mundo. E aqui abrindo um parênteses, quem melhor do que os pais para introduzir o filho na sociedade? Né? Na verdade, o primeiro contato que uma criança tem com o mundo real é através de seu pai, através da sua mãe. E é necessário que o pai e a mãe tenha esse entendimento, compreenda, né, que eles são uma ponte para o seu filho e o mundo real. No caso do professor, uma ponte entre a escola e o mundo real. Não adianta apenas encher a cabeça das pessoas com vários ensinos, né, sem mostrar como esses ensinos se aplicam na sua vida diária. O autor ele vai dizer também que uma segunda função do professor é fazer também uma ponte, mas agora entre os jovens e os velhos. Então o professor ele tem a obrigação de fazer, de construir uma ponte entre a escola e o mundo, né? Ou o pai entre o seu filho e o mundo real, né? Ou seja, o pastor entre aquilo que está sendo ensinado com a vida prática da pessoa, ou então todo o ensino se perde, mas também esses professores, essas pessoas que ensinam, têm também a obrigação de construir uma ponte entre o passado e o futuro, entre aqueles que são mais jovens e aqueles que são mais velhos. E existe uma grande dificuldade nisso, por quê? Porque tanto os mais velhos como os mais jovens têm uma certa soberba de achar que não precisam de mais nada, que não precisam de ninguém, que não precisam aprender com mais ninguém. Nem os velhos querem aprender com os jovens e muito menos os jovens querem aprender com os mais velhos ou pensam que os mais velhos têm algo a ensinar. Só que mais importante do que construir essa ponte entre a juventude, né, e aqueles que são mais velhos, anciões, mais importante do que isso é construir uma ponte entre aqueles que vivem hoje com aqueles que viveram no passado. Um bom professor é aquele que consegue pegar um jovem de hoje e levá-lo aos ensinamentos do passado e levá-los a entender o que está sendo dito ou o que foi dito no passado. Essa é a função de um pastor. Você tem a palavra de Deus, você tem uma Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e a função do pastor é pegar essa palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, que é viva e verdadeira, e fazer uma conexão com pessoas que vivem hoje. Assim também é um professor numa sala de aula. Quando ele conta, um professor de história vai contar a história de Alexandre o Grande, vai contar a história da queda do Império Romano, né? Ou mesmo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Né? Não importa o que ele vai fazer, ele tem que ser uma ponte entre o presente e o passado para que aquelas pessoas possam entender. Assim é um pai e uma mãe. Ele tem que estabelecer, construir essa ponte na mente dos seus filhos, na mente das suas crianças, ao ponto dos seus filhos poderem sentar aos pés dos seus avós e ouvir ali os seus ensinamentos, aquilo que eles viveram, aquilo que eles passaram, né? Isso é importante. Um bom professor, ele sabe fazer isso. O autor ele vai falar também sobre uma das qualidades mais importantes de um bom professor. E que qualidade que é essa?
né, ele vai dizer que essa qualidade muito importante é o humor. Né? O humor, o bom humor é uma qualidade essencial para um bom professor. O humor é importante porque mantém os alunos vivos, mantém eles atentos, sabe? Porque eles ficam na expectativa, esperando o que vai ser dito, esperando o que o professor vai fazer. Né? Com um bom humor você consegue manter a atenção daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão aprendendo. Então é muito importante que um professor ele saiba variar, né? Mesmo tratando-se de um assunto mais sério, de um assunto pesado, é necessário que uma vez ou outra ele se utilize dessa qualidade do humor para ensinar os seus alunos. Mas o autor ele vai dizer também que existe um lado negro do humor, né? Um cuidado que todos devem ter. E ele vai dizer também que alguns professores se utilizam do humor para intimidar, para aprisionar e para dominar os seus alunos em sala de aula. E como que isso é feito? O autor ele vai dizer que essas pessoas que se utilizam do mau humor, esses maus professores, maus pastores, maus ensinadores, né, ele vai dizer que eles começam zombando das falhas dos seus alunos. Né? Eles começam a ridicularizar os seus alunos. Aí depois eles passam a ridicularizar os próprios alunos. Eles já não falam mais, eles já não zombam mais das falhas, eles zombam do próprio aluno. E por fim, eles pegam características, né, ou defeitos pessoais do aluno para fazer disso uma chacota, para intimidar aquelas pessoas, né, para zombar daquelas pessoas. Isso é algo terrível, é algo que não deve acontecer. O humor nunca deve ser usado dessa maneira. Então são pessoas, professores que vai ensinar e que zombam talvez da aparência física de uma pessoa, talvez de um defeito físico, né, para constranger ali aquele aluno, por ser o professor alguém de autoridade. Quando ele fala isso, toda a classe se volta ali contra aquele aluno sai intimidado, humilhado e constrangido. Esse definitivamente é um péssimo professor, né? E o autor ele deixa esse exemplo aqui para nos mostrar o que não devemos ser, né? Então, trazendo isso para a prática diária, nós temos pais que zombam dos próprios defeitos dos filhos, mas como se não bastasse isso, começa a zombar dos próprios filhos. Porque uma coisa é você falar de um erro do seu filho, outra coisa é você começar a zombar do seu próprio filho. E por fim, tem pais que pegam características, defeitos particulares da criança e começam a zombar desses defeitos, né, intimidando assim os seus próprios filhos. São péssimos pais, péssimos professores que não sabem ensinar. Usam de uma ferramenta que é o humor, né, para descontrair, para quebrar ali as barreiras, usam para criar mais barreiras, né? O autor ele vai falar também sobre as capacidades que um professor deve ter. E ele vai dizer que a primeira capacidade que um professor deve ter é a capacidade da memória. Ele vai dizer que um professor com uma memória fraca é ridículo e também muito perigoso. Como que um professor, como que alguém que quer ensinar, seja um pastor, seja qualquer um, às vezes um médico ensinando, como que essa pessoa pode ensinar se nem ela mesma lembra daquilo que ela precisa ensinar? Então uma pessoa, um professor, alguém que ensina com uma memória fraca é ridículo e muito perigoso. Você já pensou? O professor de história vai ensinar, né, sobre a Revolução Francesa, ele esquece o ano, né? Ele esquece quais são os personagens principais. Você já pensou um pastor vai ensinar sobre a história da igreja, né? Ou mesmo ele vai ler a Bíblia, vai trazer a mensagem, vai pregar, ele esquece o livro que ele leu, qual texto que ele leu, né? Isso não traz crédito para o ensino. Então, realmente, um professor que não tem uma boa memória, ele se torna ridículo e ele se torna perigoso para aqueles a quem ele ensina. Então, a capacidade que um professor deve ter, primeiro, a memória, segundo, a força de vontade, né? Um professor ele deve ter uma força de vontade. E o autor ele vai dizer que um bom professor é alguém de decisão rápida e de decisão firme. O que é força de vontade? Força de vontade é, na verdade, uma vontade forte. Aquele que ensina
tem que ter uma vontade forte. E por quê? Porque aquele que ensina, seja o professor, seja os pais, seja os líderes espirituais, seja os médicos, não importa, mas aquele que ensina, ele tem que ter uma vontade forte, porque ele tem que saber que existem muitas barreiras que precisam ser quebradas, né? No processo de ensino. Ensinar não é tão fácil, aprender não é tão fácil, e alguém que não tem uma vontade forte, né, que tem uma decisão firme, constante, não é capacitado para ensinar. Desiste, desanima, abandona tudo, né, para no meio do caminho. Então é sim necessário que o professor, além de uma boa memória, ele tenha também uma vontade forte. E a terceira capacidade que o autor vai dizer aqui que um professor deve ter é a bondade. E o autor vai dizer que é muito difícil ensinar qualquer coisa sem a bondade, sem essa característica, né? sem essa virtude. E ele vai dizer que a bondade ela deve ser espontânea e ela deve ser natural. Ela não pode ser algo forçado na frente das pessoas apenas. E ele vai dizer que existe poucas coisas que ajudam a quebrar as barreiras do aprendizado, como essa virtude da bondade. Né? Um professor bondoso, ainda que o aluno às vezes não esteja interessado na matéria, mas quando ele tem um professor bondoso, alguém que o conhece, que se preocupa com ele, alguém que tem seriedade ao ensinar, alguém que tem entusiasmo com aquilo que está passando, esse aluno primeiro vai aceitar o professor e por fim acabará aceitando o ensino, aceitando aquilo que está sendo dito. Então, essa virtude da bondade é essencial para o ensino. E alguém que não demonstra essa bondade para com as pessoas, né, que estão ali para aprender, dificilmente ensinará alguma coisa. Né? Se os alunos não verem bondade no seu professor, eles não aprenderão nada, porque eles não verão motivo nem razão para isso. Então, esse é o primeiro capítulo, né, do livro do Gilbert Haig, A Arte de Ensinar, o capítulo 1 que fala sobre o professor. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo, que esse ensino contribua também para a vida de vocês e que nós venhamos ter na memória que todos nós somos professores de alguma forma. Sejam líderes espirituais, sejam pais, sejam professores mesmo em escolas, né? Não importa, todos nós ensinamos e todos nós aprendemos. E essas características que eu selecionei, né? Existem outras coisas aqui neste capítulo, mas essas que eu selecionei foram características práticas que servem tanto para a vida de um professor, como para a vida de um pai, como para a vida de um líder espiritual, coisas que vão nos auxiliar para que o nosso ensino seja mais eficaz, tenha mais resultado e que nós venhamos aprender, como diz o autor, a arte de ensinar. E se você gostou desse vídeo, né, se inscreva no canal, deixe o seu like, né, que Deus abençoe sua vida e até a próxima.